A ideia é mesmo tentadora, não é? Comprar uma impressora 3D, pegar num hobby e transformá-lo num negócio, ver o dinheiro a entrar. Parece o plano perfeito, só que entre o sonho de carregar num botão e a realidade de um negócio que dá lucro, há um caminho cheio de surpresas. E é esse caminho que vamos desvendar hoje. Esta pergunta de um utilizador do Reddit resume perfeitamente aquela ansiedade de quem acaba de fazer um grande investimento. Fica aquela dúvida no ar: será que esta máquina se vai pagar a si mesma ou foi só um impulso que saiu caro? É exatamente isso que vamos explorar. Quando se faz uma pesquisa rápida na internet, o cenário que aparece é super optimista. A gente encontra guias, artigos, tudo a prometer um caminho fácil e direto para o lucro. É quase como se o dinheiro fosse sair da impressora juntamente com o plástico. E as estratégias que aparecem logo de início são muito apelativas. Vender coisinhas em plataformas como a Etsy, imprimir miniaturas para quem gosta de jogos ou até alugar a própria impressora. A promessa é sempre a mesma: pouco esforço, retorno rápido. E sim, de acordo com fontes como o artigo da Free Cash, o caminho mais rápido, teoricamente, é mesmo vender produtos impressos online. Esta é a promessa que atrai tanta gente, a ideia de ter uma loja digital que funciona quase sozinha. E histórias como esta, claro, alimentam o sonho. Faturar 10 vezes o valor do investimento? Uau! É o tipo de promessa que faz qualquer um clicar em comprar sem pensar duas vezes. Mas, como vamos ver a seguir, esta é apenas uma face da moeda. Ok, agora vamos sair um pouco do sonho e aterrar na realidade. E vamos fazer isso com base nas experiências de quem já está mesmo no terreno, lá na comunidade de empreendedorismo do Reddit. E é aqui que o cenário, bem, muda de figura. A ideia inicial, no papel, parece ótima e super simples. Montar uma loja num marketplace é rápido, é fácil. Mas o que é que acontece quando toda a gente tem exatamente a mesma ideia? Pois é, esta citação resume o problema na perfeição. A concorrência é absolutamente feroz. Quando se começa a vender produtos genéricos, aqueles que se descarregam da internet, entra-se numa guerra de preços. E aí, as margens de lucro são simplesmente esmagadas. O tal caminho fácil, afinal, está completamente saturado. E é neste ponto que a conversa muda. A comunidade mais experiente revela a habilidade que os guias para iniciantes raramente mencionam: a modelação 3D. Reparem, isto não é sobre saber operar a impressora, é sobre saber criar o fecheiro digital do zero. É aí que o verdadeiro valor é criado. E atenção, esta não é uma habilidade que se aprende numa tarde, nem pensar. Um artista 3D profissional lá no Reddit estima que demora 1 a 2 anos de prática só para uma pessoa se sentir à vontade com as ferramentas. É um compromisso sério, vai muito para além de um hobby de fim de semana. Então, resumindo, os verdadeiros obstáculos não estão na máquina. Estão sim na concorrência brutal, na curva de aprendizagem longa e difícil da modulação e em toda a logística que ninguém vê: embalar, enviar, lidar com clientes. É todo o trabalho que acontece muito antes de se carregar no botão imprimir. Mas calma, a história não acaba aqui com este choque de realidade. A partir daqui, a conversa passa de um tom de aviso para um tom de oportunidade. Se os mercados de massa estão saturados, então o segredo é ir para onde a multidão não está. E assim, fica a grande questão no ar, certo? Se vender figuras de Pokémon e vasos para plantas não é o caminho, então onde é que estão as verdadeiras oportunidades nesta tecnologia? E é aqui que a magia acontece. Os utilizadores experientes apontam para os nichos de alto valor. Pensemos nisto: peças de acabamento para carros antigos que já não se fabricam, componentes específicos para uma máquina industrial, ou simplesmente resolver um pequeno problema em casa para o qual não existe solução à venda. A questão é resolver problemas, não é vender produtos. E o potencial de valor aqui é enorme. Olhem só para esta história. Uma empresa pagava 40 euros por uma simples pecinha de plástico para uma máquina. Um utilizador com uma impressora 3D produziu 20 dessas peças por uma fração ínfima do custo. Isto não é vender um produto, é vender uma solução que poupa milhares de euros a um cliente. Isto resume a escolha estratégica de uma forma muito clara. De um lado, temos o mercado de massa, concorrência altíssima, margens de lucro baixas e a habilidade de modelação é opcional. Do outro lado, o mercado de nicho, pouca concorrência, margens altas, mas a habilidade de modelar é absolutamente essencial. A dificuldade está em adquirir a competência, não em encontrar cliente. E assim chegamos à grande conclusão.
A lição que se tira ao combinar a visão otimista dos guias com a experiência real do dia-a-dia é que é preciso uma mudança fundamental de perspectiva. Esta citação, para mim, resume tudo na perfeição. A impressora 3D, por si só, não tem valor comercial nenhum. Pensem nela como um martelo. Um marceneiro não ganha dinheiro por ter um martelo, ganha por aquilo que consegue construir com ele. A impressora é só a ferramenta. O valor está no que se faz com ela. Então, o processo para criar um negócio de sucesso é, na verdade, o inverso do que a maioria das pessoas pensa. Não se começa com a impressora. Primeiro, identifica-se um problema. Depois, usa-se a habilidade de modelação para desenhar uma solução. E só no fim, lá no fim do processo, é que se usa a impressora para materializar essa solução. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. O dinheiro não está na máquina, está na competência. Está na capacidade de olhar para o mundo, ver uma necessidade e ter o conhecimento para criar a peça que a resolve. O hardware é só o último passo. E terminamos com esta mudança de perspectiva. Para quem está a pensar entrar neste mundo, a pergunta a fazer não devia ser o que é que eu posso imprimir. A pergunta certa é: que problema é que pode ser resolvido? Essa mudança de mentalidade que transforma um hobby numa verdadeira oportunidade de negócio.